No vídeo de hoje a gente vai fazer essa aplicação aí bem mão na massa, com a transição de produtos dinâmicos. Está responsivo também, como a gente pode observar aqui. A gente vai alterar o tamanho das fontes, vamos criar um menu ali, a gente consegue abrir aqui as categorias. Projetinho bem bom na massa aí com React.js para você que está estudando. Aprender como fazer essas transições animadas. A ideia é como se fosse uma vitrine de produtos dinâmica, onde o catálogo vai sendo apresentado para o usuário e daí vocês podem estar expandindo a aplicação. Sem enrolação, vamos direto para o código. Vamos criar o nosso projeto com o Vite. Então vamos colocar aqui, ó, npm create vite @latest. Ele vai fazer algumas perguntas para a gente. Uma delas é o nome do projeto. Vamos chamar ele de game-store, ou o nome que vocês quiserem aí. React, não vou usar TypeScript, já que é uma coisa para iniciante. Agora vamos entrar na pasta do projeto. Vamos dar um clear para limpar o terminal. Vamos dar um npm para ele criar a nossa node modules. Eu esqueci de apertar o i. Então vamos lá. npm i. Agora sim, instalando e vai criar a nossa node modules. Enquanto ele cria ali a nossa node modules, preciso que você entre na Amazon, qualquer loja que você quiser, já encontra aí um Xbox, um Nintendo Switch e um Play 5. Salva a imagem, vem aqui no Remove BG, você pode fazer assim, ó. Você pode até dar copiar a imagem diretão assim, não precisa nem salvar, dá um Ctrl V, ele já vai remover o fundo, faça um download, renomeie as imagens e colhem elas aqui dentro do projeto. Você pode vir aqui na Source, vamos criar uma, já tem ali a pasta Assets, ele já criou pra gente. Podemos deletar esse daqui e colar as nossas imagens. Eu já tenho as minhas com fundo removido, vou colá-las aqui dentro. Já estou com as minhas imagens aqui com fundo removido. Isso vai ser muito importante a gente estar desenvolvendo aí a nossa aplicação. De preferência, coloque o nome dos videogames para facilitar ali na hora que a gente for criar. Outra coisa que a gente pode fazer também é já criar aqui dentro de Source uma pasta Components. Podemos criar também uma pasta Data, que vai ser o nosso banco de dados que a gente vai fazer fake ali, e uma pasta Utils, pode ser Utility. Beleza. Vamos aproveitar que a gente está mexendo aqui já com a instalação de biblioteca. Vamos instalar mais uma biblioteca que é a que a gente vai usar para fazer aquela sensação de movimento na nossa aplicação. É a Framer Motion. Então, para instalar, a gente vai colocar aqui um npm Framer com rmotion. Já está instalando aí para a gente. E a gente também vai precisar da React Icons. Então, vamos instalar aqui npm React. Bom, de biblioteca a gente já está com tudo criado aí. Uma coisa muito importante aqui para a gente também, agora que a gente já criou ali as pastas que a gente vai estar usando para fazer a nossa aplicação, a gente precisa também criar o nosso arquivo, né, que vai ser o nosso mock. Então a gente já pode vir aqui dentro da pasta Data e criar um arquivo aqui dentro. Vamos chamar ele de mockdata.js. Já vamos fazer tudo que a gente precisa fazer aqui mockado, que aí fica mais fácil para a gente, para quando a gente for desenvolver os componentes ali, a gente já faz tudo de uma vez só. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa importar as imagens que a gente acabou de criar ali. Então, vamos importar nosso PlayStation 5. Ele está dentro da pasta Assets. E dentro dela, ele é o ps5.png. A gente também tem que importar as outras duas imagens. E o nosso Xbox. Agora vamos começar a criar o nosso mock. Primeiro, vamos criar o mock do nosso menu de navegação. Como vocês viram lá no início, a gente teria a seção Home, Categorias, Blog e Contato. Então a gente já pode vir aqui, criar aqui o nosso Export
const navbar data vai ser um array de objetos que terá o ID, terá um title e terá um link. Tudo que vocês viram no início do vídeo, assim como outros tutoriais aqui do canal, a gente vai fazer juntos. E a expansão eu vou deixar como desafio para vocês no final do vídeo, mas tudo que a gente viu ali no início, eu vou deixar a aplicação até aquele ponto. Depois a gente vai ter as nossas categorias. Aí vocês vão criar aqui, né, barra categorias. Eu não vou criar, porque senão se a gente clicar ele vai tentar navegar e vai quebrar a aplicação. Mas aconselho que vocês criem as outras páginas e aí vocês renomeiam aqui depois da barra. A gente também tem o blog e a gente tem o contatos. Então é isso daí. Agora vamos criar aqui no nosso banco os nossos videogames em si, né, os nossos consoles, para a gente poder estar consumindo lá na nossa página. Então vamos passar aqui um export const games data, será um array de objetos também. Então o que esses consoles terão? Terão um ID, a image, a gente passou ali em cima, a PS5, ele já parou de quebrar o import, a gente vai fazer isso para as três. Ele vai ter um title, também vai ter um subtitle, que é uma mini descrição do videogame. A gente também vai ter o preço, nosso price. Teremos o nome dele. E vocês viram que quando ele ia trocando de videogame de console lá, ele ia trocando a cor de fundo, né? Então a cor do nosso PlayStation 5, como ele é mais num tom de branco, a gente vai passar um acinzentado aqui para ele, que vai ser o 94A3B8. Nosso primeiro já está criado. Agora vamos criar o próximo. Vou colocar o ID como 2. Vou trocar aqui para Nintendo Switch, já encontrou pra gente. Lá do nosso import, eu vou fechar aqui. Vou mudar o nome aqui para Nintendo Switch. Pode até copiar aqui. A gente só separa os nomes. Vamos trocar a mensagem. Isso também. Aqui vai ser Switch. E a cor será 22D 3EE. A gente tem um E a mais. 22D 3EE. Agora sim. E vamos criar o nosso terceiro. Está faltando uma vírgula aqui. ID será o 3, é com um B maiúsculo. Nosso Xbox. Agora sim, vamos trocar o nome aqui também. Trocar o nome dele para Xbox. E a cor, vamos passar de 65 a 3LP. Bom, nosso mock concluído, vamos vir aqui no nosso app. Vamos dar um Ctrl A e deletar tudo, que a gente não precisa de nada. Vamos declarar aqui o nosso const app. E fazer uma arrow function. E vamos fazer um return. E como sempre, vamos passar um RUE aí. Dar um export. Default app. A gente pode também vir no nosso CSS, nosso app CSS, deletar tudo.
deixar só uma margem 0 alto para as coisas ficarem centralizadas. Um padding de 2 rem e um text align center. Vamos vir aqui no nosso index CSS, podemos deletar tudo também. Vamos importar uma fonte para a gente estar usando esse projeto lá no Google Fonts, então. Vamos vir aqui, Google Fonts, vamos importar a fonte Inter. Aqui, vamos vir aqui no Get Font, vamos vir aqui no Import e vamos copiar esse link aqui. Agora a gente vai fazer, só para quebrar o texto ali, agora a gente vai fazer aquela resetada básica de sempre, né? Um margem 0, um padding 0, um box size em border box, e no font family a gente pega essa fonte Inter que a gente acabou de importar, vírgula sans serif. Beleza. Nosso main JSX aqui, ele já está importando o nosso app, então está tudo certinho. Aqui a gente não precisa mexer em nada, já alteramos o CSS ali para o que a gente precisava, tudo como deve ser. Já passou ali um RUE. Se a gente for lá agora e dar uma olhadinha em tela, nosso RUE está ali. Primeiro de tudo, a gente vai criar aqui nosso primeiro componente, só que esse nosso primeiro componente, ele vai usar as animações da nossa Framer Motion. O que a gente pode fazer para ganhar tempo aqui no tutorial? A gente já pode criar a nossa animação. Aqui na nossa pasta de coisas úteis, vamos criar um arquivo chamado animation.js e a gente pode fazer a nossa animação de uma vez, que isso a gente vai ganhar tempo na hora que a gente for fazer ali a nossa aplicação. O que a gente precisa aqui de animação? A gente precisa fazer o deslocamento das imagens e do texto, igual a gente viu acontecendo lá, durante a transição dos produtos, né, trazendo as imagens e textos e trocando a cor de fundo, que é o que a gente fez aqui no mock, dando uma cor diferente para cada console, trazendo os preços, as imagens, tudo que a gente fez aqui. Então a gente vai meio que linkar essas duas coisas. Então a gente pode começar definindo e exportando uma função. A gente pode chamar ela de slide right, porque a gente vai fazer esse slide da direita para a esquerda lá na nossa tela. A gente pode começar aqui passando um export const, slide right. Ela vai receber uma prop delay, que quando a gente for fazer, vocês vão ver a gente passando a quantidade de delay que a gente quer para a nossa animação, quando a gente importar essa função no nosso componente, que vai ser lá o da nossa página. E aí, conforme a gente for avançando, eu vou explicando para vocês não irem se perdendo. Bom, a nossa slide right, ela vai retornar esse objeto que a gente já declarou ali, e a gente vai descrever aqui os estados da animação. No caso, vão ser 3 estados: o hidden, o show e o exit. Um para mostrar, o outro para cuidar da transição e o outro para apagar os dados em tela para que possa vir o próximo, tá? Então a gente precisa passar aqui um return e declarar esses 3 estados. Vamos começar com o hidden. Depois a gente pode fazer o show e por fim o exit. Vamos fazer cada um deles. No hidden a gente vai passar um opacity 0. Esse opacity 0 nada mais é do que o elemento começar completamente invisível na tela. E a gente vai passar aqui um x, pensando em eixos x e y, e vamos passar um 100. O que esse x100 é aqui para a gente? É o elemento começar a se deslocar 100 pixels para a direita no eixo x. Então é isso que a gente está começando a construir aqui. Depois a gente vai fazer o estado do show, que é para ele poder, que define o estado final da animação. A gente precisa fazer o quê? Se a gente passou opacity 0, agora a gente passa aqui um opacity 1. Esse opacity 1 é para o elemento se tornar visível na tela. Se aqui a gente passou um x100, agora a gente passa aqui um x0. Esse x0 é para o elemento mover-se para a sua posição original, que seria os dados centralizados na tela, tá? E a gente pode fazer aqui dentro desse show uma transição para a gente poder coordenar melhor como a gente quer que esses elementos
transitem ali na tela. Então, vamos passar um transition, será um objeto, e a gente pode fazer o que com essa transição? A gente pode declarar a duração dela e o delay para a gente pegar a prop que a gente passou ali em cima, para quando a gente invocar, a gente colocar quanto tempo de atraso a gente quer. Então, vamos passar aqui um duration, vamos passar um 0.5. Esse 0.5 será a duração da transição de 0.5 segundos, tá? E aqui a gente pega o nosso delay para iniciar o que a gente quer e a gente pega o delay que a gente passou como prop para quando a gente invocar a função. E a gente pode fazer isso também de uma maneira mais lenta. A gente passa aqui um is e a gente pode passar aqui um is in out. Para que serve esse is in out? Ele é para o movimento acelerar no início e desacelerar no final. Isso aí é nativo da própria biblioteca, tá bom? E a gente precisa importar ele da biblioteca. Então vamos vir aqui. Como eu falei, a gente está mexendo com a Framer Motion. Maravilha. Agora a gente precisa fazer os efeitos para quando eles forem sair da tela, né? A gente passa aqui um opacity 0 para o elemento desaparecendo gradualmente ali. Como aqui a gente passou um 100, agora a gente passa um menos 100. Esse menos 100 é para o elemento se mover 100 pixels para a esquerda no eixo X. Aqui ele se movia 100 pixels para o eixo para a direita, agora ele se move para a esquerda. Tá? A gente está fazendo a transição acontecendo ali. E por falar em transição, a gente vai criar um transition aqui na nossa saída também. A gente pode até copiar para ganhar tempo. Só que aí aqui a gente vai passar 0.2, não vai ter delay, e é o mesmo efeito ali, easy in out, para suavizar na hora de criar, para criar um movimento mais fluido ali naquela transição das imagens. E a nossa animação está pronta. Eu vou diminuir aqui um pouco o terminal, eu vou aumentar um pouquinho a letra, porque tem pessoas que estudam pelo celular, e se você ainda não tinha digitado, agora que eu aumentei a letra, dá uma digitada aí, pausa o vídeo, vou scrollar para você copiar o final, se for o caso, pausa, digita e seguimos aqui. Agora a gente pode criar nosso primeiro componente, que seria como se fosse o componente da nossa página. Basicamente, a gente vai ter 3 componentes. A página em si, mas eu não vou criar uma pasta pages para isso, a gente vai fazer tudo dentro de componente, já que é uma aplicação iniciante aqui para facilitar as coisas. A gente vai ter o navbar e um footer. Primeiro, vamos criar aqui uma nova pasta e vamos chamar ela de Shop Window. E dentro dela vamos criar um index.jsx e um Shop Window CSS. Dentro aqui do nosso Shop Window Component, vamos começar declarando ele. Passar um return. Vamos passar uma div. Vamos passar um H1 aqui. E vamos falar que é o nosso Shop Window. Inicialização do nosso componente está aí. O que a gente vai ter? Os produtos em si. Eu vou passar tudo em H1, a gente sabe, questão de semântica, já expliquei, não tem mais de um H1 por página, mas é só para a gente visualizar aqui. Eu vou passar um terceiro H1 aqui. Basicamente, a gente vai precisar desses 3 componentes que a gente vai criar em outras pastas aqui e invocar dentro desse. Para isso acontecer e dar certo, a gente precisa passar o nosso Shop Window aqui. Já importou lá para a gente fecha aqui a nossa tag. Como ele já importou, já estão aqui. Agora é questão de realmente a gente pegar e criar. Como vocês já copiaram as fotos aí, já removeram o fundo, já pegamos a fonte, eu vou deixar só esse navegador aí. Então vamos de fato começar a criar aqui o nosso Shop Window.
Eu vou dividir esse cara aqui para a direita, para quando a gente for fazer o CSS, a gente poder olhar os nomes direitinhos que a gente declarou aqui. Para começo de conversa, lembra que a gente instalou a lib ali do Framer Motion? Por que a gente instalou ela? Em vez da gente criar um H1, igual eu criei ali na mão, uma div, a gente vai criar tags a partir da biblioteca do Motion, porque a gente precisa disso para poder gerar aquelas sensações de movimento que a gente declarou como elas vão ser aqui no nosso animation. Então vamos começar importando algumas coisas que a gente vai precisar da biblioteca aqui. A gente vai precisar do Motion, vamos precisar do Animate Presence e do Easing Out que a gente usou lá no nosso animação, no nosso arquivo da animação. E eles vão vir na nossa Framer Motion. Beleza. Deixa eu dar uma quebra de linha aqui. O que a gente precisa começar a fazer agora? Criar as nossas coisas de fato. Como eu falei que a gente não vai criar tags nativas de HTML, vamos começar criando a primeira delas, para vocês verem como é. A gente vai pegar a Motion, que a gente já importou em cima, ponto, e aí você pode criar um Motion.div, você pode criar um Motion.p, você pode criar o que você quiser aqui, ó. Todas as tags que a gente quiser criar, elas vão estar disponíveis aqui, ó. Tá vendo? Lista, ó, o L, a gente pode criar várias coisas, ó. Se eu quisesse uma div, ele cria uma div pra gente, ó. Se eu quisesse um parágrafo, eu poderia criar um parágrafo. Se eu quisesse criar uma lista, poderia criar uma lista. O nosso primeiro aqui, vamos criar uma section, porque a gente quer fazer uma seção, e vamos fechar a tag, igual uma tag normal. Só que aqui vão entrar coisas, que é o porquê da gente estar criando uma section a partir do Motion e não uma section de HTML normal, porque a gente vai criar aqui alguns efeitos especiais que a lib traz para a gente. Primeira coisa, a gente vai definir um initial. Para que serve esse initial? Ele define o estado inicial da animação que a gente declarou aqui, tá? Então a gente está começando a juntar as coisas. Esse initial, né, que a gente definiu aqui já, ele é para definir o estado inicial da animação, que o nosso contexto aqui irá mudar a cor de fundo, irá mudar os textos da tela, as imagens e por aí vai. Então, a gente pode começar passando aqui um background image. Só que para a gente manipular melhor, a gente vai precisar de ter algumas coisas. Por exemplo, a gente vai precisar de um use effect para ficar monitorando as coisas. Quando elas sofrerem alteração, a gente disparar um efeito colateral na tela. E a gente também vai precisar de dois use states para estar fazendo essa transição acontecer. Um para mostrar qual índice que está ativo. Lembrando que isso daqui... Cadê o nosso mock? Lembrando que isso aqui é um array, então um array tem seus índices, então a gente precisa de ter um estado para estar monitorando isso via índice e também qual que é o índice corrente ali, qual que está sendo o índice que está aparecendo em tela. Então, essa parte de lógica, a gente pode começar aqui declarando o nosso primeiro use state e chamar ele de ActiveData, que seria o dado do banco de dados que vai estar ativo naquele momento. E a gente pode importar o nosso GameData, se eu não me engano foi esse nome que a gente deu, isso mesmo. Ele vai importar ali para a gente, ó, lá da nossa pastinha data. Ele é um array e ele vai começar no índice 0. A gente vai começar com o primeiro videogame, vamos importar aqui o nosso useState. E a gente vai precisar também de um outro estado que a gente pode chamar ele de currentIndex, já vamos declarar ele aqui. Vamos colocar ele no 0, igual a gente iniciou lá. O useState, basicamente, isso aqui é uma variável que tem uma função que pode alterar o estado inicial dessa variável, que nesse contexto aqui é o índice 0 do nosso array, que é o GameData. Tá? Então, o useState é um dos mais usados, ele é bem simples. Acredito que todo mundo já o conheça.
Agora, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa de um outro hook do React, que é o useEffect. Vamos declarar ele aqui. Basicamente, essa é a sintaxe básica dele, para o seu array de dependência aqui. Eu não vou ficar falando muito sobre os hooks, dando uma aulinha detalhada de cada hook aqui do React, até porque eu já fiz isso, eu já dei uma aula desses dois hooks, mais o use callback, onde eu expliquei nos mínimos detalhes por detrás dos panos de cada hook, no nosso projeto Consumindo uma API, onde a gente faz um projeto aqui no canal de consumir uma API para conversão de moedas, tá? Então, se você não souber muito bem, acabando esse tutorial você assiste esse, eu vou deixar como sugestão no final desse vídeo. Com os nossos hooks aí inicializados, a gente precisa fazer o quê? Esse useEffect, a gente vai usar ele para gerar um efeito, para criar um intervalo, para alterar de um índice para o outro. A gente pode fazer isso usando setInterval e fazer isso a cada 4 segundos. Então, a gente pode começar declarando uma variável aqui dentro, chamar ela de interval, usar um setInterval para isso, e a gente quer que esse intervalo aconteça a cada 4 segundos, então a gente passa 4.000 milissegundos aqui. Bom, com isso, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar aqui o nosso setCurrentIndex, já que ele é a função que altera o estado inicial do nosso currentIndex, e a gente faz o seguinte, para prevenir que a gente sempre esteja com o index correto, a gente pode passar aquele prev_state, mas aqui vamos chamar ele de prev_index, porque tem mais a ver com o nosso contexto aqui. Toda vez que a gente usa esse prev_state, a gente está garantindo que o nosso estado está pegando o último estado de fato ali. Vamos passar aqui um mais um, porque a gente vai andar para o próximo índice. Data.length para pegar o tamanho do array. E agora a gente tem que passar aqui um return. Passar o nosso clear interval. Vamos pegar o nosso interval para passar aqui como prop. E a gente vai passar o nosso currentIndex no array de dependência. Então, sempre que esse estado sofrer uma alteração, que como a gente montou aqui, vai ser a cada 4 segundos, ele vai disparar o efeito em tela, que vai chamar, é o que vai fazer com que o nosso array fique andando entre os índices, aí, gerando movimento na tela. Tá? Então, sempre ele vai disparar esse efeito colateral conforme o DOM ele for acontecendo, os efeitos colaterais. E só a título da gente poder visualizar, a gente pode passar aqui um console log, pegar aqui o Active Data. Vamos criando aqui agora e daqui a pouco a gente vê esse console lá, até porque está quebrando, porque a gente ainda não usamos a nossa função que altera o estado, mas vamos fazendo aqui que a gente já vai usar ela. Com o nosso estado criado, nosso Active Data criado, a gente pode vir aqui agora, pegar o nosso estado Active Data e pegar a nossa cor de fundo. Aquele BG Color ali é esse BG Color aqui. Então, quando a gente está no índice 1, a gente está pegando a cor de fundo dele, que é esse tom de cinza, tá? É isso que essa linha aqui está fazendo. E vamos pegar o nosso Active Data de novo. Pode até copiar aqui. Tem um 4, era $1. Vamos passar ele aqui de novo. E vamos passar 0% de novo. Isso aí é para quê? Isso aí é para a gente conseguir pegar as coisas para trazer em tela. No caso aqui é a cor. E a gente está passando uma animação com efeito gradiente. Por isso que a gente passou o círculo ali, o radial gradient. É isso que a gente está fazendo aqui. Tá? E depois a gente vai pegar e vai passar aqui uma própria que é nativa também do Motion, que é o Animate. O que a gente vai estar fazendo aí dentro do Animate? A gente vai pegar esse background image de novo. Espera que eu colei no lugar errado. Vamos passar aqui no radial. Vamos pegar de novo aqui o nosso 0%. Faltou o dólar.
vírgula. Vamos colar ele de novo. Só que agora a gente vai passar uns 70%. A gente está mesclando ali, né? E a gente pode fazer a transição, passando aqui agora em Transition. Duration. Pode passar uns 0,9 segundos. E a gente pode também declarar uma classe de CSS normal, agora a gente declara em tags normais, que a gente já está acostumado a HTML, para a gente estar fazendo o estilo aqui no nosso arquivo CSS, tá? Então, vamos declarar aqui uma class name. Podemos copiar essa classe e fazer um CSS ali para ela, mas para isso acontecer, a gente precisa importar esse CSS aqui, né? Então, vamos fazer o seu import. A gente pode só passar aqui uma cor de fundo branca. Vai dar um width de 100% para pegar toda a tela. E um height de 100 view height para pegar toda a tela também. E conforme a gente for fazendo aqui, a gente vai criando mais coisas de CSS, tá bom? Agora, a gente pode fazer um segundo use effect aqui. Vamos passar o nosso current index para ele também. E a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar aqui a nossa função que altera o estado inicial da nossa variável. Vamos pegar o nosso banco, que no caso é o nosso GamesData. E aqui, a gente não iniciou ele no 0, só que a gente quer que as coisas andem em tela. Para elas andarem, a gente tem que saber qual que é o índice atual dela, por isso o current index. E a gente passa ele ali. Então, esse segundo use effect, ele está fazendo um complemento da lógica que a gente criou. Aqui ele quer que se movimente a cada 4 segundos. E aqui a gente quer pegar essa mudança e repassar. Então, a gente meio que casou toda a lógica ali, dividida em 2 use states e em 2 use effects. Dessa maneira, ficou bem mais fácil de vocês visualizarem aí o que está acontecendo. E agora, a gente pode expandir aqui a nossa aplicação. A gente já tem ali um console log. Ele está reclamando porque a gente não usou essas propriedades aqui ainda. Eu vou comentar essa linha, só para ele parar de quebrar. E a gente já pode ver alguma coisa em tela. Se a gente vier aqui, ó, passar um roer aqui. Se a gente for olhar, eu tinha passado um console log do data ali, certo? Então, ó, aqui a gente está vendo que ele já está trocando a cor, porque a gente já montou lá, ó, cada 4 segundos, tá vendo? E aí ele vai trazendo aqui o nosso console log. Ó. Nosso console log tem o quê? Todos os dados, tá vendo? Ó, esse daqui é o do Xbox, esse daqui é o do Nintendo e o número 1 é o do nosso PlayStation. Então a gente já consegue pegar os dados agora e consumir em tela. A troca já está acontecendo. Tá vendo? A cada 4 segundos. Deixa eu diminuir aqui. Ó. Então, nesse primeiro use effect aqui, é o que está fazendo a contagem dos 4 segundos para trocar os dados, que aqui por enquanto é só a cor. E aqui no segundo use effect, a gente está atualizando com a função que é usada para alterar o estado inicial da nossa variável, que iniciou no array 0, e aí aqui ele é atualizado para o index atual, que aqui pode ser o 0, 1 ou 2, que são os 3 índices que nós temos aqui no nosso mock data. Lembrando que o array é do 0, então a gente tem o 0, a gente tem o índice 1 e a gente tem o índice 2. É assim que funciona aquela lógica ali para a gente, tá bom? Já está funcionando, nossas cores já estão trocando. Agora é só a gente desenvolver o aplicativo para trazer os outros atributos, né? A imagem, o título, o subtítulo, o preço, a cor de fundo já está, e o nome. Vamos fazer isso então. Então vamos dar continuidade no nosso componente. Cá estamos. Bom,
A gente pode começar só descrevendo aqui, ao invés desse roer, navbar, que vamos criar depois. Vamos concluir esse componente, depois a gente cria os outros dois, o navbar e o footer. Bom, vamos começar criando duas divs aqui. Para essa div aqui, a gente pode passar uma classe para ela. Vamos chamar essa classe de ShopWindowContainer, porque vai ser o nosso container. Já vamos copiar essa classe e jogar ela aqui dentro. E dentro dessa div aqui, vamos criar uma classe para ela também. Vamos chamar de ShopWindowInfo. Vamos copiá-lo também e colocar ela aqui dentro. Abri errado. Pronto, agora sim. Bom, a ShopWindowContainer ela vai ser o container que vai envolver tudo ali do nosso conteúdo, da janela, da loja. E a segunda div, que a gente criou ali como ShopWindowInfo, ela vai conter as informações do produto, título, descrição e o preço. Para a imagem e para aquele nome do produto que transcende entre o navbar e a página, por assim dizer, vai ser uma mais para baixo, a gente cria ele. Agora que a gente já criou essas duas divs, a gente pode criar uma div dentro dessa daqui com uma classe chamada ShopWindowText. Essa ShopWindowText, a gente vai estar usando ela para ser o nosso container da parte de texto ali que vai aparecer em tela, tá? Lembra que eu tinha comentado aqui em cima o nosso animate? Agora a gente já vai usar ele. Copiei ele lá. Vamos passar um mode. Já achou ele pra gente, wait. Esse animate aí, presence, ele também é da lá da libFrameMotion, né? Vocês viram eu comentando lá. Como a gente ainda não está usando o ISO, vou comentar ele aqui para não ficar quebrando a nossa aplicação. Então, voltando aqui para o nosso Animate Presence, ele também é da lib lá do FramerMotion, e esse Animate Presence ele nos permite a animação de entrada e saída de elementos, ele vai garantir para a gente que essas coisas funcionem corretamente. A gente passou ali o modo wait. Nessa tag aí, a gente pode criar dentro dela, né? Isso aqui é uma tag, né? Está abrindo ali, está fechando aqui. Então, dentro dela, a gente pode criar um H1 para ser o título, né, do nosso produto. Só que esse H1, a gente não vai criar ele igual a gente declarou uma tag H1 normal. A gente vai criar a partir do motion, porque a gente está construindo aqui a nossa animação. Então, vamos passar um motion.h1. Tá? A gente está definindo ali para quê? Porque a gente quer pegar esse título e fazer ele transcorrer ali dentro da nossa animação. Tá? Então, para isso acontecer, a gente vai precisar acionar os dados e começar a renderizar eles em tela, tá? Os dados da variante que a gente criou lá com o nosso SlideWrite, que a gente criou aqui no nosso... Lá quando a gente criou aqui a nossa animação, né, o nosso SlideWrite, então a gente vai estar usando ele. Vamos copiar ele e vamos estar fazendo aqui. Então, dentro desse H1, a gente pode passar uma chave. E essa chave, ela vai ser o quê? Ela vai ser o nosso ActiveData, que é o nosso estado, né? .id. Lembrando que todos eles têm um ID, né? A gente já falou isso, que vai de 0 a 2, né? Beleza. A gente vai passar aqui um variantes. E essa variante, ela é o quê? Ela é a nossa animação, que no nosso caso é a nossa SlideWrite. Então, essa é a nossa animação, a gente vai ter que importar ela. Já está importada ali da nossa Utility Animation. Beleza? Fazendo bem passo a passo para, dependente do nível, você conseguir acompanhar. Aí tem mais um detalhe. Ela não tem uma prop, que é um delay, então a gente precisa passar esse delay aqui quando a gente invoca a função. Eu quero 0.2 segundos. Então, maravilha. Então, começando a construir aqui. Aí lembra que lá, quando a gente criou a nossa animation, eu falei que a gente tinha o hidden, o show e o exit. A gente vai pegar agora
e vai passar eles aqui para a nossa animação. Então, vamos pegar aqui um estado initial. A gente quer que ele inicie como? A gente quer que ele inicie sem estar aparecendo em tela. Lembra que eu expliquei que o hidden era para isso? Então, a gente pega o hidden e passa aqui. Depois, a gente quer a nossa animação acontecendo de fato. A gente tem que fazer o quê? Mostrar. Para mostrar, eu não falei que era o show. Então, a gente copia o show aqui e coloca lá. E depois, a nossa aplicação, a nossa transição, ela tem que ser concluída para que se inicie a próxima, né? Então, a gente precisa da saída da nossa animação, que é o nosso exit. Então, estão vendo como é que a gente está amarrando as coisas aí, né? E a gente pode declarar uma classe normal de CSS aqui para a gente estilizar algumas coisas na mão. Então, vamos passar aqui um shop window, title, já que a gente está pegando o nosso título. E para a gente pegar o título de fato, a gente faz o quê? A gente pega o nosso Active Data, que a gente já viu lá no console log que ele estava trazendo os dados, e a gente passa o title ali. Então agora a gente já pegou o nosso título. A gente pode começar a fazer aqui o nosso CSS também. A gente pode passar um display grid. Um grid template column de uma fração. Um grid template row alto. Vamos passar um height de 85, view height, e um position relative. Para o nosso shop window info, que é a nossa caixa, está abraçando a nossa caixa de textos ali, a gente pode passar um display flex para ela, para soltar os elementos. Um flex direction column, para ficar um embaixo do outro, um justify content center, e a gente pode passar aqui um padding em cima e embaixo de 14 pixels e 0 nas laterais. Quando a gente for fazer, só está indentado errado, quando a gente for diminuir a tela, a gente precisa fazer um responsivo aqui também. Então vamos fazer um media, vamos fazer a nossa quebra. Quando a nossa tela tiver uma largura máxima de 768 pixels, que já está caminhando ali para um tablet, né? Já vamos fazer a quebra e diminuir essa altura aqui para 80 view height do nosso container. E o nosso shop info, a gente pode pegar agora a nossas classes que a gente tem dentro dele, né? A primeira delas é a Shop Text, Shop Window Text. A segunda é a Shop Window Title. Está dentro dela. Bom, para a nossa text, eu só quero passar um text align center. Não quero muita coisa aqui não. Já para o nosso título, eu quero dar um tamanho para ele. Então, vamos passar um font size de 5 rein. E eu quero o texto em negrito, a gente passa um font weight bold para ele. Ou 700, que daria no mesmo. Só que quando a gente fizer responsivo, 5 rein vai ser muito para esse cara. Então, vamos copiar aqui a nossa quebra. A gente aproveitar o nosso media. Só que, em vez de ser um write, a gente vai passar aqui um font size e vamos passar só 3 rein. Beleza. Então, o nosso título já está aparecendo lá na tela. Se a gente quiser ir lá verificar, vamos dar um F5 aqui. Já está aparecendo aí o nosso título. Nossos títulos, né? A cada 4 segundos ele troca. E aqui é porque a gente ainda vai criar uma navbar nessa mensagem que está ali. Vamos seguir criando aqui. Além do título, a gente vai precisar agora criar um espaço para a descrição do produto. Então, vamos criar um outro Animate Presence. Ele também vai ser com esse weight. E vamos jogar ele aqui embaixo desse. Tá. E dentro dele, lembra que eu falei que a gente usou o Motion para criar um H1? Agora a gente vai usar o Motion para criar um parágrafo para ser a descrição do nosso produto. Então, Motion.p. E vamos linkar as coisas aqui. A gente também vai precisar de passar o ID
e a nossa variante. Então, vamos copiar e colar. Só que para a gente ter tempos diferentes, eu vou passar um 0,5 aqui. E a gente também precisa de falar o início, a animação de si e a saída dela. E também precisamos criar uma classe que a gente pode chamar de shop window subtitle. Pode copiar essa classe aqui agora e colar aqui logo abaixo do nosso title. Nosso title aqui, ó, tag roxa, então debaixo dela, para você não se perder aí. E a gente vai passar um font size, copiar e colar para ganhar tempo, menor do que o título, né? Então vamos passar só 2 rens. E vamos passar um line height, porque quando tiver quebra de linha, a gente quer um espaçamento de 1.75 ren. Vamos copiar aqui nosso mídia. Quando a gente estiver numa tela pequena de celular, a gente quer diminuir a fonte para 1 ren. E no celular, a gente não quer as coisas muito próximas ali, nas laterais. Então a gente pode passar um padding para cima e baixo de 0, mas para não ficar muito grudado nas pontas, vamos passar um ren. Então, agora a gente precisa pegar a nossa descrição para consumir aqui. A gente vai pegar o nosso state.subtitle. Então, agora o nosso subtítulo já está aparecendo lá na tela. Mas para a gente ganhar tempo, vamos criar agora aqui, embaixo da nossa animation, um outro parágrafo, que é o parágrafo que vai estar exibindo o preço do nosso produto para a gente. Então, vamos criar a partir do motion também, .p, e já vamos passar o consumo aqui. Está vendo que ele já traz aqui para a gente o nosso preço. E como ele também vai ser animado, a gente pode copiar tudo aqui. Já expliquei o que cada um faz e só renomear a classe. Então, esse daqui vai ser price. Podemos copiar a classe e jogar ela aqui embaixo. Então, se aquela ali começou na tag roxa, ela é aqui embaixo da tag roxa. A gente quer também um font size. O preço eu quero um pouco maior, para dar uma destacada maior do que a descrição. Então, vamos passar um 3. E o font weight bold, que a gente já passou aqui para o título, para destacar ainda mais. Então, a gente vai ter só a descrição, que não vai estar em negrito ali. Isso vai dar um efeito visual interessante para a gente. Como ele é só o preço, e o preço ocupa pouco espaço na tela, eu não preciso usar a Media Carry e estar diminuindo o tamanho desse preço, não. Tá? Então, esse primeiro bloco de texto a gente já concluiu. Vamos salvar o nosso CSS nessa parte de texto. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, já está trazendo aí para a gente nosso título, né? Nossa description e o nosso price. Nosso price. Agora a gente precisa pegar a imagem do produto. Para isso, a gente tem que ir lá agora e criar a nossa div para o nosso texto. Então, embaixo dessa div aqui, que é a div da nossa caixa de texto, vamos criar uma div que vai ser a nossa caixa de imagem. Então, vamos passar um class name aqui chamado Shop Window Image. Vamos copiar um Animate Presence também, porque também tem animação na imagem, né? Vamos fechar a tag. Para a nossa imagem, a gente também vai criar uma tag usando o Motion, porque a gente também quer animação na imagem. Então, vamos lá, motion.img. E aí, ela vai ser um pouquinho diferente dos outros. Não vai rolar só chegar aqui, copiar e colar, não. Ela, assim como os outros, ela precisa de uma chave. A chave pode continuar sendo o nosso ID, não tem problema. Só que a gente precisa fazer um initial mais manual aqui para a gente gerar um efeito de deslocamento da imagem para ele ser mais interessante para a gente. Então, vamos passar aqui, ó, initial. É uma outra maneira de estar fazendo, né? Ao invés de a gente estar pegando o initial que a gente já criou aqui e todos eles serem iguais, recebendo o hidden, que foi o que a gente acabou fazendo, a gente só vai fazer ele manual aqui, em vez de fazer num arquivo externo, que foi o caso ali, tá?
E é bom que vocês veem como que a gente pode fazer também, passando aqui local no próprio componente. Vamos passar um opacity, igual a gente passou lá, de 0, e um x com 100. Então ele vai deslocar para a direita até 100 com esse x ali. E na animação, agora a gente pode criar aqui o animate aqui embaixo. A gente pode passar um opacity 1 e um x 0. E a gente também precisa fazer a transição, né? Essa transição da imagem eu quero atrasar um pouco mais, fazer ela um pouco mais lenta. Por isso que eu não quis aproveitar de lá, para a gente ter um efeito vai dar uma ideia de mais movimento, né? Quanto mais coisas a gente fizer com delays diferentes, as coisas vão se movimentar em tempos diferentes, vai aumentar ainda mais a sensação de movimento para o usuário quando ele estiver visualizando a tela. Então vamos passar aqui um transition, vamos passar um duration de duração, vamos passar de 0.8, vamos passar um easy. E lembra que a gente comentou lá o easy out? Agora que a gente vai usar ele. Então vamos descomentar. A gente pode até aproveitar e copiar ele para colar lá embaixo. Agora a gente vem aqui no nosso easy e passa ele. E o delay 0. Agora a gente precisa criar o nosso exit também, né? Para ele poder sair de tela. Só a gente vir aqui embaixo e passar ele. Vou passar um opacity 0. Se lá o x foi 100, agora o x é menos 100. Se aqui o x foi 100, agora aqui ele é menos 100. Já falamos disso lá. Agora a gente precisa pegar o caminho da nossa imagem, né? Então, só a gente pegar aqui o nosso ActiveData.image. Ele mesmo já trouxe sugestão ali pra gente, que é a imagem que está aqui no nosso mock, Então, se ele tiver no índice 0, ele vai pegar a imagem do Play 5, no índice 1 ele vai pegar do Nintendo Switch, no índice 2 ele vai pegar a nossa imagem do Xbox, né? Sempre vai bater aqui e pegar a imagem, tá bom? É isso que a gente está vinculando ali. Além disso, a gente pode também passar um Alt para a questão de leitura de tela, né? E pode ser o quê? Pode ser o título, né? Porque o título ele fala o que é a imagem, né? Então a gente pode passar um title. Já que a gente não criou no mock um Alt para estar consumindo, a gente pode passar o próprio título, já que nenhum título é igual ao outro. E a gente pode passar uma classe de CSS aqui também, para a gente estar estilizando. Então vamos passar para Window e MG. Vamos aproveitar e copiar ela. A gente ainda não jogou essa classe, então vamos fazer o seguinte. Vamos copiar a nossa Shop Image, agora ela é aqui fora. E dentro dela, a gente tem a nossa Shop Window Image. Na nossa Shop Window Image, eu quero só um Display Flex. E eu quero alinhar tudo no centro. Então, eu vou passar um Justify Content Center e um Align Items Center. Só isso que eu quero. E aqui a gente vai dar um tamanho para a nossa imagem, né? Então, eu quero um width de 300 pixels e um max width de 500 pixels. Não quero que ela seja maior que isso. Vamos passar um Position Relative para ela também. E um Z-Index 10 para garantir que ela sempre vai estar por cima. Agora, se a gente salvar aqui, nossa imagem já está aparecendo. Só que agora, antes da gente criar aqui o nosso navbar, lembra que no início do vídeo, quando é o Xbox, aparece um Xbox, quando é o PlayStation 5, aparece um PS5, só que ele é meio que aqui em cima, como se ele estivesse por trás, estourando assim o nosso navbar que a gente ainda vai criar. Falta o navbar e o footer. Vamos criar essa exibição desse nome, que é num tom mais claro, que é como se ele estivesse de fundo, dando uma outra sensação de camada mais 3D na tela para a gente. Vamos fazer isso então. Debaixo desse animate aqui, a gente vai criar mais um. A gente vai criar aqui uma div para poder pegar
esse nome, só que a gente vai criar ela a partir do motion, já que ele faz parte lá da transição, né? A gente vai precisar da chave, a gente vai precisar de ter um initial. Vamos fazer tudo na mão, igual a gente fez ali em cima. Vamos passar um opacity 0 para o inicial. Para a animação, agora a gente passa um opacity 1. Já expliquei, né, o porquê disso. Vamos criar agora o nosso transition. Vamos passar uma duração. Vamos passar o easy, pegando aquele easy em out para todos ficarem iguais. E vamos passar um delay 0. Não queremos. E agora a gente tem que fazer a nossa saída. Vamos passar um opacity 0. E a gente também pode declarar uma classe CSS para ele. Shop window motion. Vamos copiar. Vamos colar ela aqui de baixo. Essa aí vai ter um pouquinho mais de CSS, mas antes da gente fazer, a gente quer consumir aqui o nosso nome, né? Vamos lá da nossa ActiveData.main. Maravilha. Sei que deu um pouquinho de trabalho até aí, só que a gente ainda precisa criar aqui. Eu vou passar como H1, mesmo já tendo falado que isso não é semântico, até porque não vai ficar. A gente ainda tem que criar o nosso footer, tá? Faltam mais 2 componentes para a gente acabar a aplicação. Mas primeiro vamos finalizar aqui essa parte de CSS aqui da nossa Shop Window. Primeiro vamos passar um tamanho. Então vamos passar um font size de 12 rem. Position absolute. Vamos passar um top de 2 rem, para ele não ficar muito grudado lá em cima. Vamos passar um left de 50%. Vamos fazer aqui um transform translate menos 50% e um translate y. Esse aqui é um translate x, tá? Faltou o x. Eu vou puxar aqui para ficar mais fácil de visualizar, depois a gente puxa de novo. De menos 50 também. Agora a gente passa o outro a gente passou um z-index 10, né? A gente passa aqui um z-index 0. Vamos passar um color em RGB. RGBA 255, 255, 255, 0.2. Vamos passar um font weight. Faltou a vírgula aqui, ó. Ponto vírgula. De 900. E já vamos fazer o responsivo dele também. Vamos copiar aqui um media carry. Só quero diminuir a fonte quando for mobile, né? Porque vai ficar super exagerado uma fonte desse tamanho. Então vamos passar um font size de 6 rem. E vamos passar um top um pouco menor do que 2 rem, senão vai jogar muito para baixo se tratando de mobile, de 0.8 rem. Maravilha, esse componente aí já está pronto, podemos visualizar em tela. Então tá aqui ó, o nosso PS5. A gente pode até jogar um pouco mais para baixo, porque ele ainda está bem grudadinho lá em cima. Vamos fazer isso. Desgrudou, mas pode ser um pouquinho mais, né? 3.5, será? Vamos ver. Show! Aí me agrada. Então ele vai trocando ali o nome dos videogames também. Dá essa sensação de profundidade. Já estamos acabando, agora é só a gente fazer o nosso navbar e o nosso footer e a nossa aplicação está pronta. Vamos lá então. Vamos começar pelo nosso navbar. Vamos deletar ele aqui. E vamos passar aqui um navbar que ainda não existe, então ele vai ficar quebrando ali. E vamos criar o nosso navbar, então.
Para criar o nosso navbar, a gente precisa vir aqui, criar uma pasta para ele, né? Dentro, vamos criar um index.sx e o navbar CSS. Vamos jogar o CSS aqui para o lado, para facilitar aí o nosso desenvolvimento. E vamos declarar aqui o início do nosso componente. Bom, nosso navbar, ele começa com a nossa tag nav. E para ela, vamos só já importar de uma vez aqui o nosso CSS também. A gente pode criar uma classe aqui para ela, chamada navbar mesmo. E já vamos jogar ela aqui. Antes da gente fazer qualquer coisa, a gente vai usar, né, também o Motion. Então, a gente já pode importar o Motion aqui também. Porque a gente também quer que o nosso navbar ele tenha esse efeito que a gente está criando na tela como um todo, né? Então, é do Framer Motion. E a gente fez um useState na tela anterior e a gente vai... Perdão, voltando. E da mesma maneira que a gente fez um estado no componente anterior, a gente precisa também de criar um useState aqui. A gente pode chamar ele de menu open. Esse useState a gente vai usar para quê? Para quando o nosso menu estiver no mobile, ele vai ter que virar lá o menu hambúrguer, né? E a gente vai ter que criar aqui um useState booleano para quê? Quando ele tiver true, ele abre o nosso menu. Quando ele estiver exibindo os textos. Quando ele tiver false, ele fecha. Então, sempre que a gente clicar, a gente precisa ficar alterando entre true ou false para estar mostrando os nomes do menu ou não. Porque, por padrão, quando a tela for pequena, eu só quero o menu hambúrguer ali aparecendo sem texto. Para o usuário exibir o texto, ele precisa clicar. E para fazer esse controle, é interessante a gente ter um useState. Então, vamos criar um estado aqui para isso. Como ele vai controlar se o menu está aberto, a gente vai chamar ele de menu open. E como eu falei que eu quero que ele comece fechado, a gente já vai inicializar ele como false, tá? Já vamos importar aqui o nosso... Vamos dar uma quebra de linha aqui. Beleza. Agora, a gente pode pegar aqui dentro do nosso navbar e criar uma div a partir do Motion. Já expliquei o que é o initial, então vamos só declarar aqui para ganhar tempo com opacity 0. Depois a gente precisa da animação de fato, então a gente passa um animate. É só inverter o opacity, passar agora um opacity 1. E a gente precisa da transição, né? Então vamos passar aqui o transition. O transition vai ter uma duração, que vai ser de 1, e delay 0. Aí lembra que no início do projeto a gente instalou também uma biblioteca do React Icons para a gente estar consumindo ícones? Vamos usá-la agora, mas só antes de concluir aqui, vamos criar uma classe para a gente utilizar coisas na mão também. Vamos chamar de navbar_row. Da nossa React Icon, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode usar um ícone para ser a logo da nossa loja. E tem um ícone lá que lembra aquele bichinho do Come Come. O nome dele é ReGameFill. Vamos ver se importando, como a gente já instalou a lib, ele não encontrou. Mas a gente pode copiar o nome dele aqui e fazer a importação lá da nossa React Icons. Então a gente passa para import. Já está importado ali para a gente. E além do nome, além do ícone, a gente tinha o nome, né, Game Store. Para ficar um do lado do outro, a gente precisa fazer ali o flex e alinhar as coisas. Então, vamos fazer isso. Vamos começar primeiro com a nossa... A gente já copiou ela, né? Nossa navbar é bem simples. A gente só quer um padding para dar um espaçamento em cima, embaixo e nas laterais. Então, eu quero um ren, para não ficar colado lá em cima.
e 5 rem para também não ficar colado nas laterais. Porém, quando a gente estiver fazendo o mobile, 5 vai ser muito, né? Vai achatar muitas coisas ali. Então a gente pode diminuir quando for mobile. A gente passa aqui o nosso max width. A gente estava usando 768 para quebra, pixels. A gente só muda o nosso padding. A gente pode manter o 1 rem, mas agora a gente passa 0.5 rem nas laterais. Espera que eu coloquei vírgula em vez de ponto. Agora sim. Para eu fazer esse CSS, eu preciso fazer uma div envolvendo, né? Seria mais fácil. Vamos lá. Div, name. Que aí eu faço o display flex ali, as coisas que eu preciso fazer. Vamos jogar essa navbar logo para essa div aqui. E a gente muda esse nome aqui para navbar container, faz mais sentido, né? Para ser o nosso containerzinho aí. Então vamos pegar esse container e jogar aqui. E dentro dele jogar a nossa navlogo. Assim o nosso código fica mais organizado. Para container, vamos passar aqui um display flex, um justify content, com space between, porque daí ele vai empurrar uma coisa para cada ponta com espaçamentos iguais, e vamos passar um align item center para centralizar. No navlogo, como a gente vai querer as coisas uma do lado da outra ali, o nosso ícone mais o nome da nossa loja, a gente pode passar um display flex e colocar um O aqui, ó, logo. E vamos colocar aqui um align item center, um gap, para a gente ter um espaçamento 0.5 rem. Tamanho de fonte, né? Então a gente vai passar aqui um font size de 1.5 rem para o texto ali, né, do Game Store. E vamos passar em negrito, então vamos passar um font weight bold. Maravilha. As coisas já estão começando a se alinhar. Só dar uma quebra de texto aqui para ficar melhor a nossa visualização. Eu vou até jogar para fora aqui. Agora, a gente pode seguir aqui criando e criar a nossa lista, né, com os ícones do menu. Para isso, a gente pode criar mais uma div aqui, para ir separando as coisas, né? A gente está desacoplando as coisas aqui. Vamos passar um class name para ela, vamos chamar de navbar menu. E dentro dela a gente vai construir a nossa lista. Então vamos passar a nossa tag UL aqui. E aí, o que a gente faz, mano? Como a gente quer pegar os dados lá do nosso mock, lembra que a gente já tem aqui o nosso navdata? Vamos copiar ele. Está quebrando porque a gente não importou, tá? Como aqui está quebrando também, mas a gente já pode fazer a importação. Peraí. Não encontrou, a gente faz na mão. Agora ele encontrou já. Beleza. Só está escrito errado aqui, né? Agora está certo. Só que aqui está quebrando, vamos ajustar aqui agora. A gente pode fazer o map, né, dos nossos índices de menu, como a gente já tinha falado. Então vamos copiar ele aqui. Vamos colar, ponto map. Vamos passar um item, fazer a nossa arrow function. E aí a gente vai bater lá no nosso mock e vamos pegar os dados para consumir, igual a gente fez lá no Shop Window, beleza? Está usando o map para poder montar a nossa lista ali. Então a gente pode passar aqui dentro a nossa LI, vamos passar um key para ela, que será nosso item.id. E aí dentro dela a gente pode fazer o link para a gente poder clicar e fazer a navegação, que é o que eu aconselho a vocês criarem no futuro as outras páginas. Então todo link ele vai ter o seu endereço de navegação. No caso aqui a gente já fez lá no nosso mock. Seria o item, ponto, não me lembro mais. Vamos ver. Ele já trouxe aqui para a gente o link. Ó. E vamos passar um class name para a gente poder estar estilizando ali na mão.
E a gente precisa exibir o nosso título, né? Então, item.title. Já encontrou ali para a gente. Então, o nosso map já está montadinho aí para a gente. Vamos salvar aqui e vamos dar uma olhada. Já apareceram aqui, ó. A gente só não fez o CSS dele ainda. Beleza. O que mais que a gente tem? A gente também pode criar um ícone de usuário, né? Já que a gente já importou a lib mesmo. Então, vamos fazer aqui, ó, embaixo dessa li fora do map. Vamos criar mais uma li aqui. E aí a gente pode passar uma tag A com um caminho também. Vocês criam aí depois profile para vocês criarem seus dados. Vamos passar um class name aqui. E vamos pegar, vai ser igual ao nosso navbar aqui. Por que esse cara está fora? Porque ele não tem, o ícone ele não está lá dentro do nosso mock, né? Não tem aqui. A gente poderia criar aqui também o do usuário, mas não é o caso. Se vocês quiserem refatorar, o que a gente quer aqui, na verdade, é só estar exibindo aquele ícone de usuário, né? A gente pode pegar lá da React Icons, nosso ícone de usuário, Reg User. Vamos ver se ele vai encontrar aqui. Não encontrou, mas a gente importa na mão. Agora a gente precisa usar o nosso estado, né, para estar fazendo essa abertura e fechamento. Vamos fazer isso então. E depois a gente termina ali o nosso CSS. Aqui embaixo, vamos pegar o nosso menu Open, que é o nosso state. Vamos criar uma div. Passar uma classe para ela, CSS, chamada navbar. Mobile, menu, porque a gente vai começar sem o menu hambúrguer aparecendo. Então a gente pode desabilitar ele lá no CSS, usando o display para ele aparecer e desaparecer de acordo com o media query. E aí a gente faz a nossa lista aparecer aqui de novo. A gente pode copiar, tá? Isso aqui vai ser igual. A gente pode copiar a nossa lista e colar aqui dentro já com o nosso map realizado. Faltou a abertura da URL, peraí. Aqui, ó, faltou a abertura da URL. Aí está. Porque é igual, né? A gente quer exibir os nomes, né? Além da lista, a gente precisa ter o menu de fato, né? O hambúrguer ali para a gente estar exibindo ele na tela o tempo todo. Então, entre eles aqui, a gente pode criar uma div, passar um class name, que vai ser o nosso hambúrguer de fato, né? Então, navbar -hambúrguer. Aqui a gente pode pegar também do React Icon o nosso menu hambúrguer. Lá ele tem o nome de md menu. Vamos passar um class name para a gente estilizar ele também. A gente pode chamar ele de hambúrguer icon. Só que aí a gente precisa fazer um evento de clique, né? Ele está reclamando porque a gente ainda não importou ele. Então vamos importar. Podemos até já copiar aqui o nosso use state. A gente precisa fazer o quê? Um evento de clique para transicionar entre true ou false, que é o que a gente conversou, para exibir ou não os nomes, né? Então vamos criar aqui um onClick. E ele é bem simples, é uma arrow function com o nosso estado. E a gente coloca aqui uma negação no menu open. Ou seja, se ele tiver true e clicar, ele vira false. Se ele tiver false e clicar, ele vira true. E assim a gente consegue ficar alternando entre mostrar ou não a lista. Se eu cliquei, eu bato aqui no menu, disparo a lista. Se a lista está aberta lá e eu clicar que ele muda para false, eu oculto a lista. Cliquei, ele exibe, cliquei, ele oculta. Então vai ficar transicionando. Para a gente fazer essa lógica, a gente precisa do nosso menu. Vamos fazer o CSS dele para a gente concluir a aula. Então a gente parou aqui, ó, no navlow. A gente parou aqui. Então o próximo que a gente vai fazer é o nosso nav menu.
Então, aqui embaixo do nosso nav logo, a gente pode passar o nosso nav menu. Ele é bem simples, é um display flex, um flex direction row e um align item center. E a gente pode fazer um media carry para ele também, vamos copiar aqui para ganhar tempo. A gente só quer que ele fique none. Quando ele estiver pequeno, a gente quer ocultar ele. Por quê? Os nomes vão aparecer quando a gente fizer o clique no nosso ícone. Tá? Então, a gente não quer os nomes aparecendo. Agora, a gente precisa fazer o nossa UL, né? Aqui dentro a gente tem essa UL. A gente pode pegar aqui o nosso nome da classe novamente, jogar aqui embaixo. Para a nossa lista, não é muita coisa. É um display flex, um gap de um ren, para dar um espaçamento entre os nomes ali. E para tirar aquelas bolinhas antes dos nomes, a gente passa um list style nome. Também é bem simples. Depois, a gente estava ali, a gente vem aqui na nossa nav link. Podemos jogar ela aqui embaixo. Também não é muita coisa. Eu quero dar uma cor branca para os links. E isso vai incluir a nossa logo também. Vamos passar um font size de 1 ren. A gente quer os textos em negrito, então font weight bold. E um text transform, porque eu quero tudo com letra maiúscula, então vamos passar um uppercase. Vamos passar um padding de 0.5 ren. Um cursor pointer para o nosso mouse virar a mãozinha. E um text decoration none para tirar o underline. Agora, a gente vem no nav link, no nosso nav menu, hambúrguer. Só vou iniciar ele como display none, porque se eu tiver no desktop, ele não aparece. Ele só vai aparecer no mobile, correto? Então, vamos pegar aqui. Eu inicio ele com none para ele estar invisível. E depois eu passo um block, quando ele estiver mobile, para aparecer. Igual eu iniciei aqui, eu passei ele como none para ele sumir, né? Quando ficasse mobile. Que a gente só está fazendo o inverso, tá? Entre o texto e o hambúrguer. Quando está desktop, eu quero texto. E quando está mobile, eu não quero texto, eu quero o menu hambúrguer. Então, a gente está fazendo essa inversão ali. Depois, a gente entra no nosso ícone de fato. Então, vamos pegar ele aqui, jogar ele aqui embaixo. A gente pode passar um font size para ele também, porque também funciona para ícones. Vamos colocar 2.5 ren. E o cursor pointer para ele também virar a mãozinha no ícone. Vamos copiar aqui e colar lá. Agora a gente precisa fazer o nosso nav menu mobile. Então, ele é aqui fora do nosso menu hambúrguer. A gente tem que começar com ele oculto também, né? Então vamos passar um display none, já que no desktop ele não aparece. E vamos fazer um media carry para ele aparecer, passando um flex aqui. E eu quero passar justify content, flex end, que eu quero que ele fique no cantinho da onde está o nosso menu, tá? Agora a gente pode copiar a classe e fazer a nossa lista, né, do mobile lá também. Display flex, ficou 2 pontos aqui, por isso que ele está reclamando. Um gap para dar um espaçamento de um ren e um list style nome. Com isso, concluímos aí o nosso CSS. Vamos lá dar uma olhadinha em tela. Já está aí um do lado do outro, todos brancos. Vamos só lá apagar o nosso console log. Vamos apagar o console log para não ficar poluindo lá para a gente. Vamos ver aqui o nosso responsive então acontecendo. Ó. Quando ele chegar
num width de 768, ele vai dar um nome nos nomes e vai pegar o nosso ícone de menu hambúrguer que está em nome e vai passar o bloco para ele aparecer. Ó. Então, olha, 800, vamos chegar aqui, ó, 768, fez a quebra. Nosso menu hambúrguer está ali. Quando clica, as coisas aparecem, quando clica, as coisas fecham. Só que eu quero jogar ele para esse canto de cá, vamos só dar uma ajeitadinha no CSS ali para isso. Vamos fazer lá. Vamos vir aqui no nosso... Vamos passar um background color red. Nosso container aqui. Que aí fica melhor para a gente visualizar as coisas. Né? Então ele está fora. Ó. Se ele está fora, não é um problema de CSS. É isso aqui. Ó. Eu criei a div no lugar errado. Ela é aqui dentro da nossa Framer Motion div. Resolvido. É o que a gente queria. Beleza. Só tirar o background lá. Agora, então, para a gente concluir, só falta a gente criar o nosso componente de footer. Ele é bem simples, na verdade. Vamos estar criando ele aqui. Para criar ele, a gente começa criando aqui dentro da nossa pasta components, a nossa pasta footer. Dentro dela um index.sx e um footer CSS. Deixa o CSS do lado de lá e vamos abrir o footer JSX do lado de cá. Para a gente manter o padrão aí. Bom, ele é bem simples. A gente vai usar os ícones, né, do Facebook, do Instagram e do Twitter lá para a nossa marca. Então a gente já pode começar importando eles aqui. Da nossa React Icons, né, Facebook. Nosso FA Instagram. E o nosso, por mais que eu já chame X, né? Nosso Twitter. Já pegou todos ali da nossa React Icons. Beleza. Vamos importar também nosso CSS, né? Vamos declarar aqui o nosso footer. E vamos exportá-lo. Vamos criar aqui uma div. Vamos passar uma classe para ela chamada footer. E vamos importar os nossos ícones ali. Mas para a gente conseguir estilizar melhor, botar um do ladinho do outro ali, vamos passar mais uma div aqui. Vamos passar uma classe chamada social icons no plural, ou pode ser social containers, como vocês preferirem. E aí a gente só importa os nossos ícones aqui. E o Twitter também. A gente pode criar uma classe para a gente estilizar melhor esses ícones, tá? Então vamos passar aqui um social icon no singular. A divpy eu criei no plural. E vamos passar essa classe para os outros dois ali também. De CSS é bem simples. Vamos pegar aqui a nossa footer. Vamos passar um width de 100%, que a gente quer a largura toda da tela. Vamos pegar o nosso social icons. Vamos passar um display flex. Justify content centralizado. Vamos passar um gap de um rem entre os ícones. E um font size para dar um tamanho para os nossos ícones de 2.5 rem. Agora a gente pega a nossa social icon. Passamos um cursor pointer, né, para o nosso mouse virar a mãozinha. Vamos salvar e vamos lá dar uma olhadinha. Ah, a gente não importou o footer, né? Faltou o mais importante, né, galera? Substituir ele para a gente visualizar ele aqui, ó. Agora a gente vem aqui e troca esse footer pelo nosso componente. A gente precisa importá-lo. Beleza, agora sim. Vou dar um F5 aqui. Já estão aqui as nossas logos. Se a gente vier aqui, ó, pegar um de celular mesmo, ó, temos aí nosso responsivo acontecendo. Se a gente clicar, a gente tem as opções de menu. Aconselho vocês a expandirem a aplicação criando as outras páginas.
Se clicar, ele fecha, tudo controladinho lá pelo nosso state. E a gente tem ele também, né, não responsivo, como a gente já tinha visto antes aí fazendo a transição. Podem até aumentar um pouco aqui os nossos ícones. Ah, é porque eu coloquei ponto. Eu não vi que eu tinha colocado vírgula. Ficaram maiorzinhos já. Então é isso. Tá aí mais uma aplicação do canal. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Se esse vídeo te agregou em algo, deixa o like, se inscreve no canal. Nos vemos no próximo tutorial ou algum outro vídeo do canal.